Pessoal, forte abraço, mais uma quinta-feira, estamos aqui com o nosso podcast Viva a Vida, um viva pra vida, né? E agradecer a Deus, né, que temos histórias para contar. Todo mundo tem sua história. Uma certa vez Ivan Bulhões me disse, olha, todo mundo tem sua história. E como eu era fã de Ivan Bulhões, e eu não esqueci isso, desde essa época que eu me interessei pelas histórias das pessoas, não pela vida alheia, entenda bem, viu? Mas estamos no ar com mais um programa Viva a Vida, aqui pela nossa Rádio Viva Web, nas plataformas aqui do Ayrton Lira, da Rádio Viva. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma pessoa que eu admiro. Aí você pode pensar, mas todo mundo está dizendo que admira, que gosta, mas é verdade. Eu estou trazendo aqui para o programa pessoas que eu observo, que eu conheço há muito tempo. Eu tenho 44 anos morando em Cupira. Muita gente eu vi nascer, na expressão da palavra, né? Muitas pessoas eu acompanhei, né, toda a história. Alguns com sucesso, outras pessoas não, outros não, mas todo mundo tem sua história. E há muita gente, eu tenho uma lista de pessoas aqui para trazer para o programa. E espero que aceite o convite, assim como o pastor Roberto aceitou o nosso convite. E eu fico feliz, né? O pastor Roberto, muitos compromissos. E eu olho para o pastor Roberto, o acompanho lá. Ele é pastor da Igreja Congregacional Conservadora de Cupira e eu sempre acompanho os cultos, né? Porque hoje a gente tem a possibilidade, quando eu não vou para a igreja, eu estou em casa acompanhando, né? Eu não sou da Congregacional, outra denominação, mas eu acompanho porque eu gosto de ouvir a palavra bem explicada, bem analisada, e isso a gente cresce. E não importa a denominação que a gente está, o importante é a palavra de Deus que está sendo pregada e quando tem base bíblica, né? E o pastor Roberto, ele é muito sério. Eu pensei, vou convidar ele. Será que ele vai aceitar? Ele disse, aceitou. Eu disse, eu aceito. Então ele está aqui e vai bater um papo conosco. Não é para falar, vamos falar sim sobre a igreja, mas o ponto não é a igreja em si. Aqui não é o ponto, não é política, não é a igreja, não é economia, não é saúde, mas a gente depende do profissional ou da pessoa que estiver aqui da sua área profissional, a gente fala disso também. Mas o ponto do Viva a Vida é para falar sobre a vida mesmo, a pessoa, as dificuldades que teve, as limitações, as conquistas e no final dizer, valeu a pena tudo isso. Pastor Roberto, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Estar aqui nos estúdios da Rádio Viva e fico feliz, né, para a gente conversar, saber mais um pouco da sua vida. Muita gente já sabe porque quando a pessoa está no púlpito sempre está falando, tem algumas referências, algumas aplicações com a base do texto bíblico, e o senhor tem feito isso algumas vezes, poucas vezes que eu observo, mas de vez em quando quando está fazendo, me chama a atenção. E chama a atenção de outras pessoas também, em qualquer área profissional e também como pastor que o senhor é, né? Pastor Roberto, Igreja Congregacional Conservadora de Cupira. Eu vou logo perguntar, logo direto, a gente vai numa conversa, um papo bem legal. Igreja Congregacional Conservadora. O senhor poderia explicar para a gente deu o seu boa noite, quer dizer, é o boa noite, é o boa tarde, é o bom dia, né? Porque depende do horário que a pessoa vai assistir. Mas quem está assistindo agora à noite, nesse horário da estreia aqui, nesta quinta-feira, estreia que eu digo porque a gente tem a mania de dizer que é estreia, porque é por semana, para mim é estreia, não é diário. Mas já foi a estreia do programa, já tivemos, outras pessoas tivemos, mas a quinta-feira, né? Toda quinta à noite. Então, Igreja Congregacional Conservadora, depois o senhor fala sobre isso, mas é prazeroso ter o senhor aqui, viu? Bom, Ayrton Lira, é um prazer estar aqui. Eu deixo aqui a minha saudação a todos os que estão acompanhando, como você acabou de dizer, né? A boa noite, o bom dia, a boa tarde, dependendo da hora que você está acompanhando esse podcast. E quero também dizer da minha alegria e satisfação de receber esse convite, agradecer a você pelo convite. Eu agradeço suas palavras iniciais e digo também a mesma coisa a seu respeito. Você é um profissional sério, competente, amplamente conhecido aqui, não só em Cupira, né, não só na nossa cidade, mas em toda essa região. Eu, desde que me entendo por gente e que, assim, quando começou, né, a Rádio Agreste FM aqui em Cupira, que eu sempre escutava Ayrton Lira, né? O locutor de rádio Ayrton Lira, e hoje poder conhecê-lo, assim, não que eu esteja conhecendo hoje, mas já nos conhecemos há algum tempo, mas
hoje estar participando aqui com você nessa empreitada, né, esse projeto tão bonito, é um motivo de alegria, gratidão a Deus, primeiramente, a gente agradece porque a gente vai vivendo, vai vivenciando cada coisa a cada dia e vai construindo realmente sua história, cada um tem a sua história. E é muito bonito esse projeto, eu quero parabenizá-lo por esse projeto, esse podcast aí, com esse tema, com essa visão, essa linha, né, de mostrar histórias de pessoas. Isso é muito bonito mesmo. E você está de parabéns. Então eu quero dizer da minha satisfação e que espero que essa conversa aqui seja bem proveitosa, bem agradável e leve, né, e que os internautas, aqueles que estarão acompanhando, possam gostar e seja algo prazeroso e interessante para todos. Mas, se você me permite, se quer que eu já siga direto. Agora ou depois, se eu posso falar depois? Eu posso responder agora aquela sua primeira pergunta e depois a gente Igreja vai... Congregacional Conservadora, porque eu sou de uma época de conservar mesmo, a conservar todas as coisas, né? Conservar os ensinamentos, nossos pais, como tratar as pessoas, né? Eu sempre, esse nome conservador me chama a atenção, né? Me chama a atenção. Se o senhor quiser entrar agora, o senhor fala, senão depois o senhor pode... Pode ser agora, para a gente não esquecer e não perder o E para mim não esquecer meada, também, né? chamando um abraço a todos os irmãos da Igreja Congregacional, que eu tenho certeza que estão acompanhando essa programação, né? E atentos com o carinho que tem pela sua pessoa, como a liderança daquela igreja, com os demais, né, que fazem parte dos departamentos da igreja. Então, deixa eu abraçar a todos, que eu tenho lá muitos amigos, né? Muitos amigos mesmo, assim, né? Graças a Deus por isso, mas pode falar. Muito bem, e também aproveito e deixo aqui o abraço a todos os meus irmãos e as ovelhas, né, que o Senhor me confiou ali na igreja. Veja, a igreja congregacional no Brasil é a igreja pioneira, né, a igreja mais antiga a se estabelecer no Brasil e desenvolver um trabalho em língua portuguesa. Então, nós tivemos ali a chegada do casal missionário Robert e Sarah Calley, no ano de 1855. E desde então o trabalho de evangelização no Brasil em língua portuguesa ele foi estabelecido. Depois outras denominações também vieram, mas a gente começa aí. Então, fruto desse trabalho do casal Calley, nós temos uma grande quantidade de igrejas congregacionais no Brasil. E essas igrejas, elas estão, digamos assim, organizadas em grupos denominacionais. Então nós temos um grupo que é o grupo mais antigo e podemos dizer assim, o pioneiro, que é chamado de União de Igrejas Congregacionais. Então a gente diz assim, Igreja Congregacional da União. Nós temos um outro grupo que é o grupo da Aliança das Igrejas Congregacionais. Aqui em Cupira, por exemplo, nós temos a Igreja Congregacional do Vale da Bênção. Ela pertence a esse grupo da Aliança. Em Caruaru tem algumas igrejas do Vale da Bênção. Todas são congregacionais pertencentes à Aliança. Entendi. E no nosso caso, a igreja aqui de Cupira, ela pertencia à União de Igrejas. Na década de 90, isso na época do pastor Genival Muniz, que era o pastor da igreja aqui na época, houve um desligamento da nossa igreja, não só a nossa igreja aqui de Cupira, mas algumas outras igrejas da Paraíba, por entenderem naquele momento que esse grupo de igrejas da União, a União de Igrejas, estava deixando alguns princípios que não deveria. Algumas mudanças estavam ocorrendo, eram mais questões culturais também, né? De cada região, de né? costumes, de costumes, usos e costumes e questões litúrgicas. Então, algumas igrejas, por entenderem que estava se deixando determinados costumes, disse, não, nós devemos conservar aqueles costumes que nós aprendemos. Então, esse grupo de igrejas ele se desligou da União e formou um outro grupo de igrejas, mantendo o nome de congregacionais, porque nunca deixamos de ser congregacionais, mas acrescentando então a designação de conservadora por conservar determinados costumes
que foram, ao longo do tempo, sendo deixados. Bem entendido, bem explicado e, né, com sentido mesmo. A gente sabe que o segmento religioso é amplo para se comentar, para se entender, para, né, é grande. E o que me chama a atenção, pastor Roberto, é que em tudo isso que eu vejo não é uma história desgastante a palavra de Deus. A gente não vai falar sobre religião, mas a gente entrou aqui sobre a palavra de Deus. Não, porque se fosse uma coisa desgastante, já teria acabado o assunto. Você vê que é um assunto que ele está em evidência. Então, a prova que Deus está vivo entre nós, né? Isso nos alimenta, nos alegra. E a sua palavra é viva, é eterna. Viva. Por isso que esse assunto não morre. Ele não morre, porque já era para ter morrido esse assunto. Se não fosse vivo, se não fosse, né, não fosse uma coisa divina, já teria se acabado. Exatamente. Porque todo assunto acaba. Todo assunto a história prova isso. Mas esse é outro detalhe que é muito importante a gente conversar sobre isso. E eu, né, ficar mais rico em conhecimento ouvindo o senhor, que tem essa preparação, tem formação e dirige igreja, né? O senhor é cupirense? Sim, sou cupirense. Nasci aqui em Cupira, na antiga maternidade. Antiga maternidade, onde é a Secretaria de Saúde hoje é a Secretaria de Saúde. Quando eu nasci era a maternidade ali. E eu venho do sítio Tabuleiro, daqui de Cupira. Lá. Minha família é ali daquela região, é próximo à Vila de Santana, o sítio Tabuleiro. Quando eu fui nascer, então meus pais, né, meu pai trouxe minha mãe aqui para a cidade e eu nasci aqui na cidade, mas meus pais moravam no sítio Tabuleiro e minha infância foi lá, no sítio Tabuleiro. Até que quantos anos de idade como criança lá? Assim, mais ou Eu passei menos. toda a minha infância, a partir dos 12 anos, os meus avós já estavam morando aqui na cidade, que também moravam lá no sítio, a gente morava todo mundo próximo ali, e meus avós estavam morando aqui na cidade, e eu passei a conviver aqui na cidade e no sítio, a partir dos 12 anos. Passava alguns dias aqui na casa da minha avó, e outros dias na casa dos meus pais no sítio, porque eu ajudava meu tio no comércio que ele tinha aqui. Então eu ficava ali me dividindo, até que chegou um dado momento, ali por volta dos meus 15, 16 anos, que eu passei a morar mesmo com minha avó. Aqui na cidade? Aqui na cidade. Até eu morei alguns anos, de fato, com minha avó, só ia lá no sítio visitar meus pais. Geralmente uma vez por semana eu ia lá no sítio ver meus pais e voltava, que eu trabalhava aqui com o meu tio no comércio. Depois eu passei eu digo comércio, mas na feira, né? Meu tio era feirante, eu ajudava meu tio na feira. Sei. Tanto na feira daqui de Cupira, como em várias cidades aqui, circunvizinhas, algumas cidades de Alagoas. Então eu fui feirante, né? Junto com o meu tio. Meu tio hoje mora em São Paulo. Mas na época a gente trabalhava junto. E depois, eu com 17 anos, eu fui fazer um curso de informática. Minha mãe é professora. Só deixou uma curiosidade. O senhor tem... Estamos em outubro, né? Vamos ao ar com esse podcast agora. Em outubro de 2025. Então, ano de 2025. Qual é a sua idade agora? Eu tenho 44 anos. 44, sim. Você disse que tem 44 anos que mora em Cupira. É. Eu tenho 44 anos de idade. Eu cheguei, você estava nascendo, ó. Eu nasci no dia 25 de julho de 81. Eu cheguei em 81 mesmo aqui. Eu cheguei em 81 aqui em Cupira. Exatamente. Mas o tempo passa rápido, né? Mas eu cortei seu raciocínio aí, mas o curso de informática foi fazer? Isso, veja, minha mãe, professora, ensinava lá no sítio. Minha mãe foi funcionária efetiva da prefeitura e teve mais de 40 anos de sala de aula. Hoje ela é aposentada, merecidamente, né, está agora descansando, mas na época ela me incentivou. Não, meu filho, vá fazer. Eu disse, mãe, tem um curso de informática e eu estou pensando em fazer. Ela disse, vá fazer. Ela me incentivou, eu fui na escola de informática, que na época, né, isso nos anos 90, em 98, então era uma coisa ainda nova, era uma coisa que pouca gente tinha acesso, e eu fui fazer o curso de informática e por algum motivo eu acho que eu me destaquei de alguma forma lá na escola. A escola pertencia ao conhecido Cuca, né? André Ilson, irmão de... Elifas também fez um curso lá ainda também. O André Ilson, né? Irmão de Adeilson, que é guarda rodoviário,
Bolinho, família conhecido tradicional Bolinho do aqui. Banco do Brasil. Família muito tradicional Eu aqui em lembro, era ali na Piritão. Rua Velha, Manuel Ferreira. Exatamente. Tô sabendo? Tô ligado. Fiz o curso ali, aí o Cuca disse, eu quero que você fique aqui comigo para me ajudar e para dar aula. A sua desenvoltura já arrumou. Então eu comecei ali dando aula na própria escola com 17 anos de idade. Aí foi quando eu larguei a feira. Eu larguei a feira e fiquei ali trabalhando, dando aula de informática. E, bom, dali para frente seguiu, né? Eu, depois de um período com Cuca, Cuca decidiu fechar a escola. E aí eu fui trabalhar na prefeitura. Trabalhei por um período curto, menos de um ano, no setor de infraestrutura, na época que Aldenir Tiburtino. Estive com ele agora, tem uns 15 dias. Gente Aldenir finíssima. tá no Panorama em Caruaru. Ele é ancião da igreja adventista lá no Panorama. Pronto, eu tenho um respeito muito grande por uma Aldenir. figura, foi uma pessoa boa. com quem eu aprendi muito. Todo mundo fala bem de Aldenir. Excelente profissional, uma pessoa corretíssima. Trabalhei com Aldenir na prefeitura durante um período, menos de um ano. Depois eu saí, porque na época, né, houve a mudança de prefeito. Eu já passei por isso. Aí eu tive que sair. Né, eu não saí, eu fui dispensado. Eu também não saí. E então eu voltei a dar aula de informática de novo. Aí fui trabalhar, voltei a trabalhar com o Cuca novamente. Houve umas idas e vindas, trabalhei mais um período ali na K2 Informática, mas foi curto esse retorno. E aí fui chamado por Erinho. Erinho da Netcel. Conhecido Erinho da Netcel. Mas o senhor sempre esteve ao lado de boas pessoas, né? Exatamente. Isso é uma maravilha, é bênção na vida da gente, né? Na época, chamava-se Microworld Informática. Eu lembro. Então eu já dava aula de informática e o Erinho me chamou para dar aula lá na escola dele, eu fui, trabalhei um bom período ali, trabalhei 4 anos. Ele vai estar aqui também com a gente, em breve. É uma pessoa excelente também, gente finíssima. Uma pessoa também com quem eu aprendi muito. Uma pessoa muito correta e uma pessoa que tem meu respeito. Então eu trabalhei um período com ele, não somente Erinho e Aldenir que eu falei, mas Cuca também, uma pessoa muito boa. E foi quem me abriu, né, esse horizonte. Porque eu entrei para fazer um curso. Quantas pessoas fizeram o curso e foram viver suas vidas de outra forma? Nem um computador às vezes podia comprar, né? Teve gente que na época realmente era uma coisa muito difícil. A gente comprou com muito tempo depois, a gente não podia comprar. Então eu sou grato a essas pessoas, e eu sou grato a todos aqueles com quem eu aprendi, aqueles que fizeram parte e que fazem parte da minha vida. É por isso que tá o Viva a Vida, é isso, é nessa linha, esse norte aqui, Viva a Vida, pra gente ouvir histórias assim, né? Eu acho que se existe uma coisa que nós nunca devemos esquecer, é daqueles que nos ajudaram. A gratidão é uma coisa que só traz o bem para nós mesmos, quando nós somos gratos. Então eu sou grato ao Cuca, né? O Andreilson, hoje é advogado, é uma pessoa bem sucedida. Sou grato a ele porque ele me deu ele abriu esse horizonte. Sou grato a Aldenir por tudo que eu aprendi com ele. Sou grato ao Erinho, né, que também foi uma pessoa muito importante nesse meu processo de desenvolvimento profissional. Então ali eu desenvolvi muita coisa, me tornei não só professor de informática, que eu já era, mas eu não era técnico ainda. Eu só dava aula de informática nos cursos que a escola oferecia. E aí com o Erinho também eu tive a oportunidade de fazer um curso de técnico, me tornei técnico em informática. Agora isso no início ali dos anos 2000. Hoje eu ainda tenho uma certa facilidade com tecnologia, com informática, mas hoje eu não sou mais um técnico de informática, porque foi atualizando. Já faz muito tempo que eu saí dessa área e é tudo muito rápido e não dá para você acompanhar se você se distanciar. Então, mas eu me tornei técnico de informática, fazia manutenção, montagem de computadores, trabalhei em muitos lugares aqui prestando serviço, né? Aqui na cidade de Cupira, conheci muita gente nessa área, muitas pessoas que foram meus alunos, até hoje ainda tem pessoas que, quando me veem, professor, não tem pessoas que eu vejo, aquela pessoa ali foi meu aluno, foi minha aluna. Isso é muito bom, é muito gratificante. E até que então eu mudei de ramo. Eu saí da área da informática, porque eu prestei um concurso para os Correios. Esse concurso para os Correios eu prestei em 2003. Era uma época difícil, né? Sempre foi difícil. Hoje
também não é diferente, o concurso é muito difícil. Mas naquela época, muito mais. Tanto Muito é que é um concorrido. destaque, fulano está nos Correios, né? Chamar a atenção foi na cidade. Uma prova bem... Alguém da bem cidade está ali no bem órgão difícil, bem daquele, concorrida, né? né? Eu lembro que a gente foi saiu um grupo aqui de Cupira para fazer a prova em Caruaru. A gente lotou uns carros da praça, acho que foram 2 vans da praça que foram lotadas e foram, né, cheias de pessoas. Pessoas que foram fazer aquela prova junto comigo, inclusive colegas aqui de Cupira, que fizeram a prova na mesma sala que eu fiz, lá no Colégio Diocesano, em Caruaru. Foi onde a gente fez essa prova do concurso dos Correios. E eu fui o único que fui aprovado naquele ano, naquele concurso, daqui de Cupira. Olha né? aí, rapaz. Inclusive, gente que depois... Veja, eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética e também para não comprometer ninguém que não está presente, né? Não constrói. Mas gente que depois continuou estudando e que hoje é funcionário do Banco do Brasil, do Tribunal de Justiça, né? Tá vendo aí? Mas que naquela época fez a prova, a gente fez junto a prova e eu fui o único aprovado no concurso dos Correios. Eu, para falar a verdade, eu não acreditei quando eu vi o resultado. Eu fiquei muito grato a Deus. Eu passei na 10ª colocação, uma prova dificílima daquele jeito. Então, enfim, fui trabalhar nos Correios. Para um emprego federal, né? Em 2004. Em 2004 entrei para trabalhar Eu nos lembro, Correios. muitas vezes o senhor me atendeu lá nos Correios, né? Eu fui lá e o senhor sempre foi muito sério assim. O pastor Roberto sempre foi esse jeito sério, né? Tratando palavras com cuidado, sempre o senhor foi muito sério. Ver o senhor rir, quase eu acompanho o seu programa na Rádio Agreste FM também, aos domingos. Eu estou tomando café da manhã e estou ali, todo domingo eu estou acompanhando reflexões espirituais, né? Exato. Eu acompanho e eu gosto, né, a mensagem, sua seriedade, falando as coisas sérias com seriedade, que isso é importante. Tudo bem, a gente brinca às vezes, né, tem um momento de descontração, mas eu gosto muito, e nos Correios também, que muita responsabilidade ali, né? Ali é uma coisa de muita responsabilidade, e o senhor sempre trabalhava muito sério também. Chegava lá, eu sempre... O senhor é uma pessoa muito conhecida em Cupira, na região. É um rosto conhecido, né? É uma pessoa onde passa, Roberto dos Correios. Hoje, ainda mais à frente de uma igreja. Uhum. Mas aí ficou nos Correios e foi transferido, mudou de cidade, o que aconteceu? Veja, quando eu passei no concurso dos Correios, eu era recém-casado. Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. E a esperança era trabalhar em Cupira, porque a gente sempre tem aquela sensação, né, que o serviço público é deficitário, o trabalho poderia ser melhor prestado. E a gente pode contribuir melhor, né? Mas falta funcionário, então eu tinha aquela ideia, não, eu moro em Cupira, e eu passei no concurso, e Cupira precisa de funcionário, então quem sabe eles me chamam e me colocam para trabalhar em Cupira. Fiquei muito feliz, minha família, a minha esposa, a família da minha esposa, que é a minha família, né? Uma só família, todo mundo muito alegre, que coisa boa, vai agora para um emprego federal, concursado, estabilidade, aquela coisa toda. E aí eu fui me apresentar em Recife. Fui me apresentar em Recife, na sede regional aqui de Pernambuco, na sede estadual dos Correios, lá na Avenida Guararapes, no centro do Recife. E quando eu cheguei lá, na hora de assinar a documentação, a pessoa do Correio que estava me atendendo disse: "Você já sabe onde é que você vai trabalhar?" Eu disse: "Não, ninguém me falou ainda não." Ele disse: "Você vai trabalhar em Jataúba." Eu disse: "Onde?" Ele disse: "Jataúba." Aí ele percebeu minha cara de estranheza, né? Ele disse: "Você não sabe onde fica, não?" Eu disse: "Não. Eu já ouvi falar nesse nome, mas eu não sei nem qual a direção, não sei para que lado fica. Não sei se é perto, se é longe." Ele disse: "Vem cá." Aí tem um mapa de Pernambuco em cima da mesa dele, uma mesa grande com um mapa de Pernambuco bem grandão lá. Ele disse: "Vem cá que eu vou lhe mostrar." "Você mora onde?" Eu disse: "Eu moro em Cupira." Ele disse: "Você está morando aqui." Ó. Aí botou o dedo em cima de Cupira. Só já está o B aqui, aí mostrou. A distância. Divisa com a Paraíba, né? Em cima já. Já divisa com a Paraíba. De um lado a gente tem Santa Cruz, tem Brejo da Madre de Deus, faz divisa também com Pesqueira, Belo Jardim, Pesqueira. Mas do outro lado
são cidades da Paraíba que fazem divisa com Jataúba. Congo, Camalaú, Eu acho que São João do Tigre. São João do Tigre São cidades que fazem divisa com Jataúba. Só você vai trabalhar aqui. Eu disse, meu Deus, tem certeza? Não tem outro jeito não de eu ficar mais perto de Icupeira. Ele disse, é pegar ou largar. Já que você não assinou ainda a documentação, se não quiser, diga que eu chamo outro. Agora você perde. Eita. Aí nessa hora eu disse, não. Se você me mandar para a China, eu vou. Oxe, eu perdi um trabalho. E aí, assim, então assine aqui. Então eu assinei a documentação. E aí eu fui fazer treinamento, passei 30 dias em Recife, fazendo treinamento, hospedado lá, no centro de treinamento dos Correios, ali na Avenida Abdias de Carvalho, que era na época, hoje não é mais, mudou, mas hoje, na época, isso em 2004, funcionava ali na Abdias de Carvalho o centro de treinamento dos Correios. Tinha alojamento e lá mesmo a gente fazia todos os treinamentos, passei 30 dias ali. E aí voltei, né? Mas assim, quando eu anunciei, quando eu avisei em casa, porque nesse momento em que eu fiquei sabendo, isso foi numa segunda-feira, quando eu fui assinar o contrato lá em Recife, com a empresa, e eu já fui para passar a semana. Mas quando eu cheguei em casa dizendo, olha, eu vou para Jataúba, aí foi aquela tristeza, né? A situação aí... Eu, primeiro filho, minha esposa, primeira filha. Minha esposa grávida ia ser o primeiro neto. Tanto para os meus pais, quanto para os pais da minha esposa. Sai de todo o convívio. A gente nunca tinha saído de Icupeira, nem eu, nem ela. Nunca tinha saído de perto da família. Também nunca tinha saído da igreja. Eu também Meu filho está passando por isso nesse momento. O Eduardo está passando por isso nesse momento. É difícil. Nesse momento ele está passando por isso. É muito difícil. Então todo mundo ficou triste, né? Foi aquela sensação de tristeza mesmo pela situação, mas é claro que em nenhum momento ninguém pensou em dizer assim, não vá. Não, eu vou desistir, não quero mais, eu vou tentar outra coisa. Não, em nenhum momento. Nós ficamos tristes pela distância que ia ficar da família, né? Deslocamento. Não tinha condições de ir trabalhar todo dia e voltar, porque é impossível, muito longe. Não dava. Não tinha transporte para isso, e enfim. Também não era viável naquele momento, porque é uma coisa que a gente, desde o início, então a gente sempre pensou, nós começamos juntos, eu e minha esposa, começamos juntos, nós vamos enfrentar tudo juntos, e a gente nunca vai, a não ser que seja algo que esteja além da nossa possibilidade de evitar, mas a gente nunca vai se separar para nada. Quando eu digo, só uma pausa aqui, eu digo para uma Viva a Vida, é isso, pronto. O que o pastor Roberto está falando agora, minha gente, agora, nesse momento, a nossa família está vendo isso. Meu filho Eduardo passou no concurso da PM, está em Recife, acabou de ser transferido, tem o PO, que é um período que fica lá, e ele foi transferido para Olinda. Ele nunca tinha ido em Olinda, foi hoje pela primeira vez em Olinda, arrumar um local para morar, ver custo de apartamento, ver custo de imóveis lá. Já conversei com ele, a gente está aqui, né, preocupado, porque a esposa dele mora aqui, e essa história é a mesma, por isso que eu digo o programa, ele está vivo, quando eu disse, viva a vida, porque é isso. Aí nós vamos acompanhar a vida hoje, o período que o pastor Roberto passou, quando passou para ser funcionário dos Correios, o emprego federal, mas veja aí, as dificuldades que foram superadas. Deus guiando, porque eu acredito nisso, Deus guiando. Aí foi para Jataúba. Olha, eu vejo a mão de Deus em cada passo da minha vida. Quando eu olho para tudo que eu vivi até hoje, eu só posso ver a mão de Deus em tudo. E é verdade. Porque nós então decidimos, eu não vou ficar lá a semana toda para vir para casa só final de semana, deixar minha esposa grávida aqui. Ainda que ela estivesse junto da família, mas não, a gente não vai viver a semana separado. Então nós decidimos, vamos nos mudar. E aí eu nunca tinha ido em Jataúba, fui com meu sogro e meu cunhado. A gente foi antes para conhecer a cidade. Eu cheguei lá, eu procurei o funcionário do correio que tinha lá. E ele deu uma ajuda pra gente. Inclusive, ele tinha uma casa para alugar, então eu aluguei a casa dele. Deus vai abrindo as portas. Fui morar na casa dele, então foi tudo muito familiar, tudo muito próximo ali. Deus facilitou realmente essas situações. E chegando lá em Jataúba, isso foi em 2004, final de 2004, novembro de 2004, nós nos mudamos para Jataúba.
Chegando lá, eu fui procurar uma igreja congregacional. Não tinha na cidade. Disse, meu Deus, eu vou para onde? Aí eu encontrei uma igreja batista. E eu disse para minha esposa, vamos visitar essa igreja no domingo? Então a gente passou a semana, a gente foi se ambientando, cidade diferente, um lugar para a gente estranho, né? Tudo diferente. É difícil, o início é difícil, muito difícil. A gente sai daqui chorando, literalmente chorando. Eu lembro como se fosse hoje, eu tô vendo aquela data, né, da nossa mudança, colocamos nossos móveis no caminhão e levamos. E saímos aqui literalmente chorando. Mas ficamos ali, aí no domingo a gente foi visitar a igreja. Chegamos lá, uma igreja pequena, uma igreja carente. E aí o pastor logo veio falar comigo, pastor Damião Francisco de Souza Neto, homem de Deus. Hoje ele está em Recife. Ele veio conversar comigo, você é de onde? Quem são vocês? Aí nós nos identificamos e disse que eu era da igreja congregacional, mas que estava frequentando, estava visitando para conhecer. Disse, não, seja bem-vindo, e nos acolheu. E aí, isso foi de manhã na escola dominical. E naquele momento ele olhou para mim e perguntou, você toca alguma coisa? Eu disse, toco. Você toca violão? Eu disse, toco. Você pode vir para tocar à noite? No primeiro dia. Aí entra um relacionamento. Né? Veja como são as coisas de Deus. É. Tinha uma moça que tocava violão naquela igreja. A única pessoa que tocava violão naquela igreja. E ela tinha saído no domingo anterior, que ela tinha se mudado para Recife. No domingo seguinte, Deus mandou outro para tocar violão. Rapaz, é impressionante, né? E eu fiquei ali, nós fomos muito bem recebidos por aquela igreja. Então, eu comecei ali tocando com a igreja, e o pastor me dava ali a oportunidade de trabalhar. Você estava lá na frente no púlpito, tocando, mostra que é uma pessoa de um conceito, já tem uma vida pautada nos caminhos do Senhor. Você estava tendo essa oportunidade. Nós somos muito bem recebidos lá. Então ali eu pregava, dava estudo na escola dominical, tocava. Enfim, a gente teve uma caminhada muito boa. E ali, lá na Igreja Batista de Jataúba, eu senti o chamado de Deus para o ministério. Até então, eu não tinha despertado para isso. Só uma pausa, porque eu ia perguntar ao pastor Roberto agora, quando ele conheceu o Evangelho. Aí a gente só dá uma voltadazinha. Quando foi que o senhor conheceu? Quer dizer, a que idade o senhor tinha? Já estava casado? Não. Não. Conheceu depois, aí foi na igreja congregacional aqui em Cupira mesmo? Não, eu não estava casado ainda, foi bem antes. Então depois a gente volta, eu sou curioso para saber como foi o chamado, como o senhor conheceu. Então deixa a gente já está lá na frente hora. por conta da história de lá, que está tudo se encaixando. Vamos fechar essa parte do correio então, até certo. Quando eu cheguei aqui. Porque eu fiquei 2 anos em Jataúba. Depois de 2 anos eu consegui uma transferência para Panelas. E aí a gente saiu de Jataúba, mas saímos chorando de lá. Também. Porque até hoje nós temos um carinho enorme por aquela cidade, pela Igreja Batista de Jataúba, nós temos irmãos queridos lá. O pastor hoje não é mais o pastor que foi o pastor da época, mas nós temos um carinho muito grande pela igreja, pelos irmãos ali de Jataúba, da Igreja Batista, e pastor pela Roberto, cidade. Estou quebrando, Elifas até disse, o senhor está quebrando o raciocínio das pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a importância da igreja, né? A importância da igreja, família, amigos. Faz parte da nossa vida, né? A importância, veja, relacionamentos, bons relacionamentos, né? Não é que a igreja, as pessoas são perfeitas, não, somos falhos, né? Estamos na carne, a Bíblia diz isso, mas veja a importância, os caminhos que lhe conduziram, né? Exatamente. Aí saiu chorando de lá. Saímos chorando de lá porque a gente já tinha se apegado de uma forma àquele povo ali, àquela cidade. É tanto que até hoje a gente vai lá sempre que pode visitar o pessoal. Tem pessoas que nos acompanham pela internet. Tem gente de lá que não perde um programa, né? O Reflexões Espirituais. Acompanha também as transmissões da igreja. Esse vínculo mantém ainda. Até hoje. Então a gente voltou e eu fui trabalhar em Panelas. Consegui a transferência para Panelas. Só que em Panelas eu fiquei numa função diferente. Porque assim, lá em Jataúba, quando eu cheguei tinha um rapaz que trabalhava lá, que era o gerente da agência, e lá eu passei 2 anos. Eu trabalhei 1 ano com ele, e ele disse, eu vou lhe ensinando aqui que eu vou deixar o correio. E eu vou lhe ensinando as coisas que quando eu sair você vai assumir a gerência da agência. Eu não levei aquilo muito a sério, mas tudo que ele
quis me ensinar, eu quis aprender. Porque eu sempre fui assim. Isso é uma coisa minha. Não tem nada que eu não queira aprender. Porque eu penso o seguinte: o mundo, o mercado de trabalho, o dia a dia, a sociedade, ela é muito exigente. Eu vou lhe atrapalhar, mas está no aprendizagem, né? Eu tenho um amigo que é pastor, né? Inclusive foi pastor da igreja que eu congregava há muito tempo, passou muito tempo. Eu não vou citar o nome dele, vai vir aqui também. E ele disse que quando estava como diácono, presbítero na igreja, ele disse que toda vez que ia ter um batismo, ele ia bem para cima do tanque, ouvindo as palavras que o pastor dizia. Aí ele disse: eu vou aprender, porque no dia que me der oportunidade dentro da igreja, como a igreja conduz, né? Que nem todo mundo pode fazer batismo, só o pastor. Ele disse: mas quando eu chegar, eu já sei como é. Já estou preparado. Aí ele dizendo, eu achei engraçado, quer dizer, curioso, interesse. Então, é isso aí, sempre a gente tem que estar aprendendo. Eu sempre fui muito curioso, sempre quis aprender. E, de fato, depois de um ano, esse meu colega deixou a empresa, eu assumi a gerência da agência lá de Jataúba. Então, quando eu me transferi para cá, porque eu queria voltar para morar em Cupira, fui trabalhar em Panelas, mas tinha lá o gerente e os superiores nos Correios, os chefes, o nosso chefe, disse: eu preciso de você. Eu preciso de você para tirar férias dos gerentes da região. Nas agências. Então, eu fiquei numa função que, na época, era chamada de volante. Eu acho que hoje não tem mais. Mudou muita coisa na empresa, mas eu já acredito que não tem mais. Na época chamava de volante. Era a linguagem interna lá. Só isso. Era uma linguagem interna. Você vai ser volante. Então, eu ia para... O meu QG era Panelas, né? Minha agência de origem era Panelas. Mas eu ficava viajando, tirando férias de todo mundo. Então, aonde você imaginar de cidade vizinha por aqui, eu trabalhei nos Correios. Rapaz, isso gerou um conhecimento grande com a população. Trabalhei, né? Em Agrestina, trabalhei em Panelas, em Cupira, em Lagoa dos Gatos, em Altinho, em Ibirajuba. Eu não sabia disso. Bonito, Barra de Guabiraba, Cupira, né? Camocim, São Félix, São Joaquim do Monte, e assim vai. Voltei algumas vezes para tirar férias do pessoal em Jataúba. Eu fui trabalhar em Buenos Aires. Buenos Aires, longe, perto de Nazaré da Mata, depois de Nazaré. Agora isso, a esposa acompanhando, não? Não, aí minha esposa ficava em casa. Já estava aqui, já ficou aqui. Aí a gente já tinha filho, Deu uma estabilizada, né? O nosso segundo filho nasceu nessa época. E aí a gente já tinha adquirido a nossa casa aqui. Mudar e ficar, porque era um rodízio. Isso, aí não tinha como. E era só para passar um mês. Quando era licença maternidade, era 3 meses na época. Por exemplo, em Buenos Aires, eu tirei uma licença maternidade. Foi 3 meses. Em Bonito, eu também tirei uma licença maternidade, 3 meses. Na linguagem popular, o senhor rodou muito, né? Rodei muito. Eu trabalhei em mais de 20 agências. Mais de 20 cidades. Então, eu passei esse período assim, então para todo lugar que eu ia, isso foi muito bom. Porque aonde eu chegava, sempre tinha uma realidade diferente. Uma realidade diferente. Povos diferentes, né? Costumes diferentes. Porque assim, Ayrton, nos Correios, né? Eu dou a experiência dos Correios, que é o que eu conheço. Determinado serviço, que faz muito aqui em Cupira, em Panelas não faz. Panelas já é outro serviço que faz muito. Porque o Correio tem uma gama de serviços muito grande. O portfólio é imenso. Então, você chega numa cidade... Tem uma demanda. Faz muito SEDEX nessa cidade. Mas na outra, faz muito CPF. Na outra, abre muita conta, porque na época tinha o Banco Postal. Exato. Então tinha cidade que o Banco Postal era muito serviço, muito pesado. Faz muito isso, deu faz uma muito aquilo. chacoalhada e ficou... Eu aprendi a fazer tudo. Rapaz. A verdade é essa. Tem cidade que você chega e faz muito serviço internacional, porque é meio complicado de fazer. Aquilo ali, né? Então, tem muita burocracia para você poder enviar uma encomenda internacional. Então, eu aprendi experiência de Eu aprendi vida, de tudo um pouco. Públicos diferentes, pessoas diferentes. Eu conheci muita gente, tenho muitos amigos nos Correios. Foi uma preparação grande, né? Aí passei mais 6 anos nessa... Preparação para a vida, para o futuro, como o senhor é pastor hoje. Desse Isso já jeito. serviu também. Até que um dia o chefe chegou para... O nosso superior chegou para mim e disse: olha, eu quero você em Cupira. E eu quero você para assumir
a agência de Cupira. Você vai trabalhar com o Pedro lá, o Pedro vai ficar com você, mas você vai assumir a agência. E eu vim para cá. Aqui nós enfrentamos uma barra pesada, porque era muito serviço aqui em Cupira para a quantidade de funcionários, né? Eu lembro. Nem sempre a gente conseguia agradar todo mundo, eu sei disso. disso. Foi uma situação difícil ali. Os muito funcionários difícil, sofreram muito, difícil. A população sofria, entrava em... Mas a equipe era uma equipe muito aguerrida, né? O Pedro ajudou muito, eu também tenho gratidão muito grande com o Pedro. Pedro é uma figura. Pedro é uma figura muito importante. E, enfim, todos aqui da equipe trabalhando juntos e aguerridos mesmo, a gente sabia que a equipe era aquela e tinha que dar conta com aquela equipe que tinha. Mas o serviço era muito acima da capacidade da equipe. Então, sugava demais todo o lado profissional e humano, né? Profissional e humano, era sugado mesmo. E de uma certa forma, a gente agradece a Deus porque, veja, um menino que nasceu no sítio, pode-se dizer, né? Trabalhei na roça, porque... Sem dinheiro, sem família de luxo, sim, né? Sim. Essa é uma realidade... Trabalhei na roça, trabalhei de fato na enxada, né? Até meus 12 anos eu trabalhava na enxada. Foi quando eu passei a vir para cá para trabalhar com meu tio nas feiras. Aí eu deixei a enxada para trabalhar em feira, que também não é fácil. Não é muito difícil. Mas feirante era outra história, sofre, né? Já tá, mas não era fácil. E aí, em um dado momento, é claro que tem toda uma história de vida. Mas aí você olha e diz assim, hoje, e eu digo isso não é com orgulho, não é com prepotência nem com arrogância. É com satisfação mesmo. Eu digo isso com satisfação e com gratidão a Deus. E gratidão a Deus. E um dado momento eu olho e dizer assim, hoje eu sou o gerente da agência dos Correios da minha cidade. Então assim, é motivo de gratidão a Deus, sabendo que é Deus conduzindo. Deus conduzindo. E nós trabalhamos o tempo que foi possível aqui, né? Então aqui nós ficamos mais 4 anos. Antes do senhor sair daqui dos Correios, aí eu vou voltar para a gente dar uma continuidade lá na frente, a gente dar aquela, né, onde eu quero chegar também. Como foi que o senhor conheceu o Evangelho? Assim, como foi ir para a igreja? Você foi visitar alguém? Ele não. A minha história no Evangelho é uma história de vida. Porque foi o seguinte, quando minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos de idade. Era na congregacional? Na congregacional. Com o pastor Genival. Isso, exatamente. Era o pastor Genival. Saudoso pastor Genival. E aí minha mãe... dele. Eu não tenho nem palavras para falar sobre ele. Não tem. Olha, não tem. Eu trabalhava no posto, pastor Genival tinha um veraneio, o senhor sabe aquele veraneio da igreja, quando o senhor veio para a igreja que conhece muito bem, era marcha royal o carro ainda, veio de São Paulo aquele carro, ele não tinha aquela cor, ele era um laranjinha, era amarelo. Era amarelo. Eu trabalhava no posto há 38 anos, o carro ficava lá, na expressão da palavra, dormia lá o carro e de manhã ele ia buscar. E às vezes quando ele chegava, eu estava tirando o carro, colocando do outro lado, e eu aprendendo a dirigir, ainda dava uma raspadinha. Era no posto de? Posto Braz, lá embaixo. Sim. Aí eu tirava aquele carro, aprendendo a dirigir, mas aí ele deixava a chave para desocupar ali as bombas, e às vezes eu dava umas raspadazinhas naquela marcha royal, e eu tirava e ficava olhando para a Avenida Agamenon se ele não vinha, né? Mas ele me flagrou algumas vezes, eu tirando o carro. Mas ele chegava com aquela... Parecia que eu era um motorista oficial dele. Aquela tranquilidade dele. Aquilo ali me passava e eu trago muita recordação do pastor Genival. Em outros momentos estive com ele. Aí sua mãe na igreja, convertida. Mas converteu e então eu passei a frequentar a igreja com ela e cresci. A minha conversão mesmo, de que eu tenho lembrança, foi quando eu tinha 12 anos. Na igreja mesmo, mas eu já vivia na igreja, já convivia ali. E aos 12 anos eu tenho a lembrança da decisão que eu tomei. A partir de hoje eu vou ser um crente e vou servir a Deus. Mas minha vida inteira foi ali. Eu nunca participei de farra, de festa, de bebedeira. Nunca bebi, nunca tive sempre nenhum separado, tipo de... Né? Nada disso. Sempre vivendo ali na igreja. Como você estava dizendo no início, né, que eu era muito sério. Às vezes eu fico pensando nisso. Conversando com uma pessoa ou outra de vez em quando, inclusive essa semana que passou agora, né? Acho que foi sábado. Eu estava conversando com uma pessoa da igreja e a pessoa dizendo não, que eu era muito sério. E eu disse, mas eu brinco também. De vez em quando eu brinco. Eu já brinquei com o senhor, inclusive, para quem não sabe, a gente já trocou algumas ideias e brincadeiras, com respeito, claro. Eu estou em casa, num ambiente familiar, num ambiente mais
de descontração, nós temos nossos momentos de descontração. Só que isso faz parte da nossa personalidade. Eu sou muito sério e tímido. Alguém acha que não. Eu sou meio fechado, né? Depois que eu começo a conversar, não, mas eu sou muito na minha. Eu tenho medo de ser inconveniente. Olha, eu tenho muito medo de ser inconveniente. Tanto que o entrevistado aqui, a conversa é com o senhor, eu vou dizer rapidamente, porque tem a ver com sua igreja. Quando eu cheguei em Cupira há 44 anos, a igreja congregacional tinha um alto-falante lá em cima na torre. E aqui do bairro Novo Horizonte eu escutava todo domingo de manhã Maurício de Bebé fazendo um programa da igreja, uma preparação, um convite para o culto, né, para a escola bíblica. E eu via lá de casa, e como eu sonhava em fazer rádio e falar em microfone, eu era para ser membro da sua igreja hoje, viu? Eu era para ser membro hoje não, já há muito tempo da congregacional, eu era para ser membro. Aí eu falei com o Maurício, morar perto da minha casa, eu digo que eu queria ver como era lá. Aí Maurício, muito jovem na época também, aí um dia de domingo ele disse, vá lá e chame que eu tô lá, domingo de manhã. Eu fui, era fita cassete, tudo juntinho as fitas cassete, um vinil. Eu nem lembro se tinha vinil, mas era fita cassete mesmo, um microfone. Eu acredito que tinha, eu ainda lembro Eu fiquei encantado com aquilo ali, com aquele estúdio. Eu disse, mas rapaz, acredita que eu pensei em ser crente por causa daquilo? Mas eu com medo de ser inconveniente, eu jovem ainda, né, muito jovem, ele também não teve o convite, mas se ele dissesse, você quer aceitar Jesus? Eu digo, aceito, não era aceitar Jesus, não era aceitar, eu ia fazer aquele programa, porque eu fiquei, eu disse, rapaz, se eu fosse naquela igreja, eu era católico, mas era um católico que não era praticante, não tinha vínculo, meus pais também, minha mãe pouco na igreja. Aí eu digo, mas rapaz, aí toda vez que eu passo a congregação, quando eu lembro desse show, eu digo, mas se Maurício tivesse me chamado, eu tinha me convertido na hora. Porque o meu alvo era aquilo ali. Então veja como são as coisas. Deus tem seus propósitos, seus caminhos. Se for do propósito de Deus, que você um dia ainda seja membro da nossa igreja, você vai ser. Vai ser. E também, se não for, você não vai ser nunca. E graças a Deus que eu conheci a Deus, estamos no caminho. Seus propósitos. E mas aí quando eu olho, eu digo assim, mas é interessante, né, o que me atraía. Então, o que me atraía foi isso. Quando eu me converti, o que me atraiu na época, foi há 38 anos, foi a minha esposa, né? Comecei a morar com ela, eu estava interessado mais nela do que em Jesus, há 38 anos. Mas houve algo que atraiu. Por isso que eu perguntei, qual foi a atração? Foi sua mãe que lhe conduziu para lá. Exato. Minha mãe se converteu. Que o trabalho já tinha feito antes, para alguém tinha feito para sua mãe se converter. Sim, né? sim. Deus trabalha assim, né? Sim. E então eu cresci na igreja. Aí eu sempre fui muito integrado na igreja. Nunca... Porque acontece muito, isso é muito comum. Às vezes filho de crente que cresceu na igreja, mas depois dá uma escapada. A gente chama desviar, né? Dá uma desviada. Dá uma desviada do caminho. Alguns nem voltam mais, outros voltam depois. Mas eu nunca passei por esse tipo de experiência, graças a Deus. Graças a Deus. Sempre estive ali, envolvido em tudo quanto é de atividade da igreja, departamento. Eu participei de praticamente ao longo da história, porque toda a minha história de vida praticamente, a não ser esses 2 anos de Jataúba que eu falei. E depois que eu me tornei pastor, aí mudou, mas toda a minha história de vida foi na igreja congregacional aqui de Cupira, a conservadora. Então eu participei de tudo quanto foi de departamento, na igreja, todas as atividades. Até que então, depois, né, pelos propósitos de Deus, ele me chamou para o ministério. Aí o senhor pegou, eu cortei naquela parte, o senhor disse aí, eu deixei Cupira os Correios, né? Foi quando o senhor deixou Cupira, aí o senhor foi trabalhar na região metropolitana em Recife. Exatamente. Fui trabalhar na região metropolitana. De início, eu trabalhei em Ipojuca, mas eu só fiquei alguns meses, porque a questão foi a seguinte: a gente que foi funcionário dos Correios, especialmente na época, no período de banco postal, dificilmente você vai conversar com algum funcionário para dizer, atendente, né? Atendentes e gerentes, para dizer assim, eu saí ileso, nunca fui assaltado. É uma coisa muito rara de encontrar um atendente dos Correios que não passou da época do banco postal que passou sem ter sido assaltado. Ora, deixar os Correios, um emprego federal, a gente sabe que é uma estabilidade, né? Deixar, voltar para Cupira e assumir a igreja congregacional que é uma igreja de uma história, né? Primeira igreja de Cupira, né? Primeira igreja. E com mais velha do que a cidade. Mais velha do que a cidade, né? A gente sabe a fundação, a história da igreja congregacional e uma história
né, com padrão cristão. Não é porque eu estou na sua presença, também não iria falar mal, mas poderia não fazer nenhum comentário, ficar calado. Mas a gente sabe o que a Igreja Congregacional Conservadora de Cupira, o que foi implantado nela, como ela foi fundada, como se manteve respeitada, essa é a palavra, respeitada, sem espaço para nenhuma crítica. A gente sabe de Dona Miriam, estudei com ela há 40 anos, era minha professora, pastor Genival, ainda muito vigor na época, jovem, e como a Igreja Congregacional se manteve até hoje. Aí, uma pessoa de Cupira, mas tem uma história realmente honrada em Cupira, como o senhor deixou, né? Por onde passou em Cupira. O que realmente ele sabe que Deus trabalha, mas foi sua postura, seu perfil, tudo isso contribuiu para que o senhor fosse indicado como pastor dessa igreja, não é isso? Olha, veja, não foi direto, né? Não foi uma coisa direta. Tornou-se pastor e assumiu a igreja de Cupira. Não foi uma coisa direta. Como eu estava dizendo antes, eu senti um chamado de Deus em Jataúba, na Igreja Batista. Então, quando eu volto de Jataúba para cá, eu chego aqui e vou conversar com o pastor Genival. Pastor, eu quero ir para o seminário. Mas por que você quer ir para o seminário? Se eu estou sentindo um chamado de Deus para ir para o seminário. O senhor é muito sincero, né? E sinceridade, isso é muito importante. Não teve arrudeio, né? Não teve arrudeio. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes eu digo que talvez esse seja um dos meus, não é defeitos, mas é uma das coisas que às vezes me causa algumas dificuldades, é porque eu sou muito sincero e muito direto. Eu sou muito direto também, pastor. Eu sou muito direto e às vezes me causou dificuldade já. Causa dificuldades. Causa, porque você não faz arrodeio, não está fazendo cenário, não. Nem faz arrodeio, nem fala só para agradar. Exato. A gente fala o que tem que ser dito. Porque aí permanece. Então eu cheguei e disse, pastor, eu estou sentindo esse chamado de Deus para ir para o seminário. E pastor Genival, um homem muito sábio, muito experiente, ele disse, vamos dar um tempo. Isso foi em 2006. Vamos dar um tempo. Estamos em 2025, minha gente. Escutem só. Eu disse, tá certo, mas assim, eu sempre tive um respeito muito grande por ele. O pastor Genival foi o único pastor, né? A não ser o período que eu passei em Jataúba, como eu já falei, pastor Damião Francisco, que foi também um homem de Deus importante na minha vida. Conselheiro para o senhor, quer dizer, nessa linha mesmo, exato, pastor mesmo. Mas aqui na igreja de Cupira sempre foi o pastor Genival. Até que eu me tornei pastor. Então eu sempre tive um respeito muito grande por ele, um carinho, e até hoje tenho um carinho enorme pela família. Dona Miriam e Júnior, que ainda estão aqui, Valmir hoje mora em São Paulo. Esteve aqui esses dias, né? Eu conversei com ele. E tenho um carinho muito grande por eles. E aí, esse tempo, a gente foi passando, a gente conversava, o pastor Genival sempre conversava comigo. E, para encurtar a história, em 2011, eu fui para o seminário, em Recife. Foi bem difícil, porque não era fácil morar em Cupira e cursar o seminário em Recife, lá no seminário congregacional, lá no bairro de Tigipió. E ali eu entrei em 2011, cursei ali os 4 anos. 4 anos. Terminei em 2014 o seminário. Quando eu terminei o seminário, eu já estagiava na Igreja Congregacional do Cabo, Santo Agostinho. E quando o senhor estagiava, era quase como um pastor, não era? Um evangelista. É porque quem faz o curso de seminário, para ser pastor, precisa fazer estágio. Fazer o estágio. Aí você vai estagiar numa igreja, aí o pastor da igreja local lhe acompanha. É uma preparação, né? Que tem que ser assim mesmo, exato, que é importante. Então eu já estagiava na Igreja do Cabo. E o pastor da Igreja do Cabo estava para sair. Ele já estava de idade, ele estava se aposentando. Ele se aposentou de fato. E até hoje ele ainda é vivo, mas é aposentado, já idoso. E na época, então, ele estava para sair, porque estava se aposentando, e a igreja queria que eu permanecesse ali. E que eu assumisse como pastor, mas eu tinha que terminar o curso. Então eu terminei o curso, há todo um processo para a ordenação pastoral. Não é só terminou o curso, já vai ordenar, não. Tem todo um processo ainda. Depois do curso, aí você apresenta a monografia no seminário. Depois disso, aí
passa por uma prova, uma espécie de como se fosse um tipo de vestibular. Uma avaliação. Uma avaliação. Se você passar naquela avaliação, ainda tem uma outra banca com a equipe de pastores que são designados para isso, que eles vão lhe avaliar. Aí passa por essa outra banca. Aí só depois disso, se tudo for positivo, é que você é ordenado. Então eu passei por todo esse processo. Esse processo todo ele durou mais um ano. Que eu terminei o seminário em 2014. 2015 foi o período de todo esse processo. E em 2016 eu fui ordenado ao pastorado. Tudo isso ainda trabalhando nos Correios. Junto a isso, paralelamente, estava acontecendo assalto. Vai para cá, vai para lá. A mente e o tá. Psicológico, meu amigo. Então, ao mesmo tempo, a Igreja do Cabo querendo que eu fosse pastorear no Cabo, mas eu morava em Cupira. Como é que eu ia pastorear o Cabo morando em Cupira? Eu não tenho condições. E como era que eu ia trabalhar em Cupira, e, enfim. Decisões tinham que serem tomadas. Colidiu tudo junto ali. Eu fui ordenado no sábado, dia 23 de abril de 2016. Então, voltando à questão, eu fui para o Cabo e fiquei pastoreando no Cabo durante 4 anos. Nesse período, foi quando o pastor Genival faleceu. A igreja ficou um pouco mais de um ano sem pastor. Aí veio o pastor Manuel Matos, pastoreou aqui durante 4 anos. E durante o período do pastor Manuel Matos, ele fez o convite, porque ele também veio para cá já determinado. Eu já era um homem de idade, né? E ele disse, olha, eu só vou passar 4 anos aqui, eu não passo mais do que isso, porque não tem mais condições, a idade já está avançada. E esse meu período aqui é só um período de transição para a gente trazer outro pastor. E foi quando ele começou a conversar comigo e dizer, olha, você tem que vir para me ajudar, essa igreja precisa de você, e você conhece a igreja lhe conhece, e você precisa vir. E venha. Eu disse, mas pastor, eu tinha 2 anos que eu estava no Cabo, eu disse, não posso sair, deixar a igreja assim. E sei que a gente ficou ali conversando e eu acabei passando 4 anos no Cabo. Foi muito difícil sair de lá, porque a gente já tinha se apegado. Uma construção, né? Aquela igreja, e nós amamos aquela igreja, eu e minha família. Amamos aquela igreja e sabemos também que a recíproca é verdadeira, aquela igreja nos ama. Foi muito choro, né? Foi muito difícil a saída, mas nós então deixamos o Cabo atendendo o convite aqui do pastor e da igreja. Não foi só o pastor que convidou, a igreja. Eu tenho conhecimento que a igreja, né, se mobilizou, né, para todo mundo, né, a aclamação, é esse o termo, né? Aclamando mesmo. Né? Aí houve uma eleição, então nós retornamos para cá. A gente chama de eleição, né, quando a igreja vota para que o pastor venha. Então houve essa eleição, nós viemos para cá em 2020. Então desde 2020 estamos aqui. Pastor Manuel ainda ficou aqui até 2022. Passamos 2 anos juntos. Foram 2 anos muito bons, porque a igreja tem uma demanda muito alta. Então o pastor Manuel dizia a mim, eu não aguento, eu já estou de idade, eu não tenho mais condições, você precisa vir para me ajudar. E eu vim e de fato ajudei, né? Porque tem a igreja aqui, a sede, temos a congregação em Vila Santana, estamos aí com outras perspectivas de trabalho também, de abertura de novos trabalhos. Então nós tivemos aí esse período, aí o pastor Manuel foi embora, eu fiquei só. E só nesse sentido, né? De não ter outro pastor para me ajudar. Ficamos aí mais um período de 2 anos, mais de 2 anos, sozinho. Até que, pela graça de Deus, no início desse ano nós conseguimos um outro pastor, um amigo nosso. Foi meu colega de seminário, estudamos juntos. Ele pastoreava lá em Moreno e está conosco aqui desde fevereiro desse ano. Eu não conheci lá ainda. Posso conhecer, vi, mas não tenho ele é recente aqui, ele é de lá de Recife, né? Recente aqui, ainda está conhecendo a cidade e a cidade também o conhecendo. E ele está nos ajudando mais na congregação em Vila Santana. O foco de ação dele, de atuação dele é mais, ele atua também aqui na igreja. Sempre que há necessidade, ele sempre também nos ajuda aqui.
mas ele tem nos ajudado e tem sido uma força muito importante, né? Uma ajuda muito grande, especialmente na congregação em Vila Santana. E aproveitando de parabenizar que a igreja está, igreja física, que eu quero dizer, não, a igreja somos nós, né? Mas a igreja física... O templo, né? O templo está muito bonito, né? Essa reforma que vem sendo feita. Estão trabalhando. Toda aquela frente, está muito bonita a igreja congregacional, né? Graças a Deus. Muito bonita mesmo. Eu já estive lá, cultos algumas vezes, tanto a parte interna, né? Que já vem de um bom tempo, que foi reformada, e a parte externa também, né? E os departamentos também, né? É o fruto das mãos, primeiro, é claro, né, é a mão de Deus. Porque não tem outra explicação. E, em segundo plano, a gente diz, né, é o fruto das mãos dos membros, da membresia da igreja. Eu me lembro de pastor Genival, ele contava, né, que um dia, quando estava... Porque ele começou a construção desse templo, ele não concluiu, não viu o templo no estado que ele está hoje. Mas o projeto foi do pastor Genival, ele que foi começou. Dado início, E ele contava pra gente que um dia passou uma pessoa, a gente não sabe quem foi essa pessoa, mas passou uma pessoa em frente, parou, olhou aquele projeto, estava ali na base, né, as fundações ali sendo levantadas, e o pastor Genival estava lá, e alguém olhou para ele e disse assim: ô pastor, de onde é que vem a verba para construir isso aí? Isso é coisa para um governo. Aí o pastor disse: não vem verba de lugar nenhum, não. É tudo da membresia. É os crentes mesmo, os membros da igreja que constroem. E essa pessoa disse: é muita fé, viu? Vocês têm muita fé mesmo para fazer um negócio desse assim, sem vir verba de lugar nenhum. Então, assim, é a mão de Deus, né? Nós louvamos a Deus porque é Ele que tem suprido essa obra. Pastor Roberto, eu vou dizer mais uma vez, eu fico feliz nessa conversa com o senhor. Esse programa, eu só acredito nas coisas feitas com amor. Eu tenho 36 anos de rádio e eu vejo que está na hora eu parar, pelo menos, o formato que eu tenho no rádio. Apresentar para o regional. Está chegando o momento de parar, né? Eu deixei de ser mais engraçado. Eu brinco tudo, mas antigamente eu era mais engraçado. Um lado mais sério. E eu vejo que Cupira... tem pessoas que podem fazer, que fazem. Mas eu acredito em mim, eu acredito em Cupira, eu tenho conceito, claro que nem todo mundo vai gostar da gente, né? Eu posso ter tido alguma atitude que desagradou alguém, mas eu acredito que 44 anos que eu moro em Cupira, sou cidadão de Cupira, 36 anos fazendo rádio, 40 anos carro de som, parei um tempo, voltei, publicidade volante, eu tenho uma amizade grande em Cupira, e eu vejo que muita gente em Cupira precisa contar a sua história. E é importante um projeto como esse, que é um projeto que visa gente. Então eu lhe parabenizo mais uma vez. É difícil, né? Não são muitas as pessoas que têm essa sensibilidade de... eu vou esquecer. Eu vou entrevistar fulano, não importa o que ele é. Eu quero o cargo que ele exerce ou a função que ele ocupa. Mas eu quero entrevistar a pessoa, a história. E é interessante porque para nós também, eu penso muito nisso, no pastorado, a gente lida com gente, né? E quando a gente vai lidar com gente, a gente precisa entender que cada um tem uma história. De onde veio, o que passou na vida, como está, do que está carente. Eu tô ali na frente, no púlpito, pregando, e tem ali aquelas pessoas, aquela quantidade de pessoas ali sentadas me ouvindo, mas cada um tem uma dor, cada um tem uma história, cada um tem um desafio. Eu não sei exatamente quais foram os obstáculos que cada um teve que superar para estar ali. Mas cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios. Seus limites, né? Sua fé, é como um termômetro, né? Exatamente. Eu encontrava uma pessoa outro dia, claro que eu não vou citar o nome, encontrei uma pessoa já no idade e foi para um determinado local e eu não acho que esse local está muito alinhado à Bíblia. Não acho. Eu não vou nem citar, nem particularmente eu vou dizer, porque seria pesado dizer. Mas é um ambiente que eu acho que não estava muito alinhado com o que a Bíblia diz. Mas essa pessoa estava tão feliz. Olha, eu conheci a Deus. Aí eu parei, eu disse, meu Deus. Eu fiquei, né? Aí muito bem, graças a Deus por isso. Muito bem, meu irmão. Vai em frente, vai examinando a palavra.
Não poderia desanimar aquela pessoa. Aquela pessoa tinha uma vida desmantelada, tinha uma vida de sofrimento, família desterrada. Conheceu algo que já Deus estava tocando no coração daquela pessoa. Então esse é o trabalho. Cada um com uma história. Porque, veja, é a palavra que faz a obra na vida do ser humano, do pecador. Exato, O que foi que Jesus disse? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Eu digo sempre, eu vi alguém dizer, e eu não esqueci mais quando eu estou passando a mensagem, eu sempre digo, pastor, quando nós abrimos a Bíblia, que é a única regra de fé, quando nós abrimos a Bíblia, eu digo sempre, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, eu digo isso porque eu sou cristão. Talvez pode alguém não entender, mas eu digo isso com firmeza, é o que eu posso dar meu testemunho. Esse é o único livro que quando nós abrimos, o autor está presente. Exatamente. É o Espírito Santo. Eu creio nisso. É o único, tem bons livros, tem pensadores, tem filósofos, tem muita gente aí que escreve muita coisa, que constrói, que ajuda, isso não anula, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter acesso e contato, ler outros livros. E dá até um exemplo, olha, eu li livro de fulano, que é muito bom, que me inspirou. Mas a Bíblia é o livro dos livros. E que o autor está presente. O outro livro, o autor não está presente. Exatamente. A gente sabe por quê. O Espírito Santo está ali, vivo, nós cremos nisso. Então isso é que nos ajuda, que a palavra é quem transforma mesmo. A gente vê, a gente tem exemplo disso. E nós próprios, né? Tem moldado todos os dias a nossa vida. Pastor Alberto, se faltou mais alguma coisa, fique à vontade, eu só tenho muito grato por ter aceitado o convite, e o senhor sabe, a linha é essa, é trazer uma mensagem para as pessoas, as dificuldades que passamos, as vitórias, e a maior vitória é ter certeza de vida eterna. Né? Exatamente. Isso nos alegra demais. Eu conversava com o Justo Oliveira aqui no programa, ela cantava para o mundo, cantava para a criatura, hoje eu canto para o Criador. Né? A criatura também está ouvindo, mas é para o Criador, o louvor é para ele. Algo mais que quero acrescentar, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, e é claro, né, que numa conversa como essa, muito agradável, coisa boa, né? Coisa gostosa, essa conversa. Eu sabia que seria assim. Eu sou sendo sério, que eu gosto de brincar às vezes, mas eu estou meio limitado aqui para alguma brincadeira. Mas a brincadeira sempre é no bom sentido, né? Sim. Tem as brincadeiras que a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos hoje falando para o mundo, né? Uma coisa é a gente brincar. E vai ficar para. E vai ficar. Né? Então a gente não pode estar passando por avaliação nenhuma assim. Mas é claro que tem muitos detalhes que a gente não tem como esmiuçar tudo, até porque vai cansar o espectador. E a gente também ia se cansar aqui. É claro que a gente colocou questões pontuais do que aconteceu, mas eu só tenho a agradecer. E a mensagem que eu deixo é a mensagem de que Deus é quem conduz o nosso caminho. Veja, só resumindo aqui, e eu vou ser bem direto, né? Sem muita, não quero falar muito, porque eu já falei bastante, mas sendo sucinto, aquele menino que cresceu no sítio, do sítio, né? Nasceu no sítio, eu não estou diminuindo quem é do sítio de forma alguma, porque eu vim de lá. As dificuldades, eu nasci no sítio, eu fui criado no sítio, eu sei as dificuldades. Exato. A primeira vez que eu vi uma televisão foi em Altinho, eu já tinha 6 anos de idade. Eu vim de lá, né? Do sítio, trabalhei na roça, de fato, né, na enxada, trabalhei na feira, depois fui trabalhando, na escola de informática fui selecionado para ser professor, na empresa onde eu trabalhei, a maior parte, né, quase toda a minha trajetória nos Correios foi na função de gerência. Hoje sou pastor na minha igreja, na minha cidade, que é um desafio. É um desafio. Não é fácil, porque você pastorear pessoas que lhe viram crescer, pessoas que lhe viram criança, né? Faz uma leitura, né? Faz uma leitura da vida. Pessoas que são próximas a você, amigos, parentes, pessoas muito próximas. Não é muito fácil isso, é difícil. Mas eu louvo a Deus por tudo isso. Em tudo o que aconteceu na minha vida e tantas situações que eu passei, tantas que não foram colocadas aqui, mas que a gente não teria tempo para fazer num espaço como esse, de uma só vez, mas em tudo eu vejo
a mão de Deus guiando cada momento. Então eu termino aqui dizendo a você que está ouvindo, você que está assistindo, você que está acompanhando, confie em Deus. Entregue sua vida a Ele. E confie que Ele está cuidando de você. O salmista ele vai dizer, no Salmo 139, que todos os nossos dias estão contados, escritos e determinados no livro de Deus. Todos eles. E eu termino aqui essas palavras e agradecendo, né? Mas termino essas palavras lembrando o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz: tudo o que eu fiz não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Então, tudo isso que a gente contou aqui, tudo que aconteceu, tudo que a gente passou, nenhum mérito é meu. Dizia um dos reformadores importantes, né, da história da igreja protestante, um dos principais reformadores, o João Calvino, ele dizia: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Não sou eu, é Cristo. E tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. E essa é uma realidade que a gente convive com ela, né? Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, como disse o apóstolo Paulo, não sou eu, ou não fui eu, mas a graça de Deus comigo. É isso que eu tenho para dizer, e a mensagem que eu deixo é essa. Que bom, né? É por isso que eu digo, pensei e eu sei que estou no caminho certo. Que bom uma programação dessa. Eu que já trabalho no rádio há tantos anos, e momentos assim eu precisava viver, como estou vivendo com o senhor agora, esse momento. Já vivi outro episódio aqui do podcast, né, com Jussi, com o Felipe Lira, né, jovem, vibrante no rádio, começando agora, quer dizer, o oposto da minha vida, porque tem pouco tempo de rádio, eu já tenho mais, mas a gente trocando experiências, e eu colhendo informações e aprendendo também muito com isso. Experiência cristã, de vida, e como é bom isso, né? Então esse programa está me dando essa oportunidade, e eu tenho certeza que outras quintas-feiras nós vamos estar aqui com outras pessoas que também vai me ajudar a viver, e eu me realizo com isso aqui, pode ter certeza, porque eu gosto da comunicação, e essa é a comunicação que eu quero. Eu sei que eu estou no caminho certo. Muito obrigado mesmo. Pastor Roberto, Igreja Congregacional Conservadora de Cupira, e já estive lá algumas vezes para acompanhar o culto. Eu congrego na Igreja Adventista, sou membro, e vou voltar lá para assistir pregação, mais um culto qualquer hora, viu? Não só festivo, mas qualquer hora eu vou lá com minha esposa também. De vez em quando ela diz: vamos na Igreja Congregacional, eu digo: eu vou pregar hoje. Não, hoje tem culto na minha igreja, eu preciso estar lá, não vou, mas qualquer dia a gente vai, e qualquer dia eu estarei lá, e vou sentar bem na frente, chegar cedo para ver o seu prego, que eu já faço isso no YouTube em casa, e às vezes até ao vivo, né? Domingo passado, foi domingo, eu acompanhei o culto todinho, a pregação, né? Foi domingo, se eu não me engano, eu acompanhei a pregação, eu estava em casa, eu disse: eu não vou para a igreja, vou ficar aqui acompanhando. Deus continue lhe abençoando, viu? O Senhor é um exemplo para todas as pessoas. Graças, a honra e a glória é para o Senhor. Amém. Pessoal, um grande abraço. Próxima quinta-feira, se Deus não voltar, Jesus não voltar, se eu não dormir do Senhor, nós vamos estar aqui com mais um programa, mais um podcast Viva a Vida. Ayrton Lira.